Está no ar, Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa tem o apoio cultural do Grupo Educacional Uninter. Ele é retransmitido pelo canal 5 da NET, 72 da TVA, a TV Comunitária de Curitiba e também via satélite para todos os nossos alunos do curso de Gestão Pública em todo o território nacional. Gestão Pública em Debate, hoje tem como tema Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Local. E o primeiro entrevistado de hoje é o professor José Tarciso Fialho. O professor José Tarciso Fialho, ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Ele também tem mestrado em extensão rural, Sociologia do Desenvolvimento, também pela Universidade Federal de Viçosa, e é doutor em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná. O professor Tarciso Fialho, ele foi diretor da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, também foi presidente da Emater, que é a empresa de extensão rural aqui do Paraná, e consultor do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E atualmente, além da sua atuação profissional na Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, ele é professor da Faculdade Internacional de Curitiba, do curso de Turismo, do IBPEX, Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, da FATEC Internacional e da Unicemp, na área de pós-graduação. Professor Tarciso Fialho, em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate. O senhor que tem uma experiência na área da gestão pública, foi presidente da Emater, foi diretor da Secretaria de Agricultura e agora está se dedicando ao magistério superior, especialmente na área de turismo. Eu gostaria que o senhor nos dissesse se, em relação à questão do turismo, do desenvolvimento local, meio ambiente, nós podemos afirmar categoricamente que o turismo é uma atividade, uma indústria limpa e que ele, ser bem estruturado, planejado, ele pode gerar desenvolvimento, gerar renda às cidades e também preservar o meio ambiente. Essa equação pode dar certo, professor Fialho? Pois é, Bernardo. Boa noite aos alunos e boa noite a todos os ouvintes. Não resta dúvida que essa pergunta é uma pergunta que a gente gostaria de responder tudo sim. Mas existem algumas limitações, né, e alguns problemas na área ambiental e que não só especificamente na área de turismo, mas assim, de uma maneira mais ampla, né, das empresas de uma maneira geral. E a questão hoje de meio ambiente deixou de ser apenas uma questão importante, deixou de ser apenas uma questão que deva ser levada em conta. Na verdade, é uma questão legal. Ela está dentro da legislação e é obrigação das empresas, obrigação de todas as entidades, né, que hoje desempenham qualquer atividade, né, meio urbano ou meio rural, cumprir a legislação ambiental. Não é assim um bloco muito grande de legislação, mas são formas alternativas, né, de poder possibilitar aos investidores e aqueles que estão interessados, né, em investir na área turística, algumas alternativas de poder fazer isso de forma, a gente chama de sustentável. Embora a palavra sustentável ainda é muito questionada, né, porque uma sustentabilidade ampla e irrestrita, ela é muito difícil de se alcançar, a gente sabe dessa dificuldade, mas ela continua sendo o nosso balizamento, é o que a gente busca, é o que a gente pretende. E como conciliar o turismo, que é uma atividade empresarial, embora há esse conceito de que o turismo seria uma indústria limpa, não poluente,
mas normalmente os pontos turísticos, os locais de interesse de visitação turística, eles são patrimônios naturais, patrimônios culturais. Como fazer essa conciliação? Como é que o senhor faz com que o aluno ele possa perceber isso e ele ver que a preservação do meio ambiente, a preservação daquele patrimônio natural é também um instrumento da própria continuidade daquela atividade turística? Atividade. Com certeza. Você falou, você fez a pergunta e já respondeu, porque realmente é esse equilíbrio aí mesmo. Ou seja, se o turismo natural, ou o turismo rural, ou o turismo relativo às questões ambientais, elas têm por princípio a própria natureza. E se houver destruição desse local, com certeza ela perde exatamente a sua forma de se sustentar enquanto empresa. Mas o maior problema que a gente encontra, às vezes não está nem no investidor, está muito naqueles turistas. Aqueles que vão usufruir. Exatamente, que vão usufruir daquilo que é ofertado para eles. Por isso que a gente trabalha muito com a questão da educação, da conscientização, porque isso que você falou é correto. Alguns locais são locais naturais, são locais que não deveria estar nem sendo visitado e, às vezes, abre essa possibilidade, mas desde que haja um comportamento adequado para aquele local. Então, tem toda uma questão, né, de lixo, né, que é julgado, né, a qualquer lugar, a questão de poluição, né, visual, a questão da poluição sonora, que atrapalha até a própria natureza, os animais que ali estão. Então, tudo é uma questão de associar o que a natureza pode oferecer, né, e do que o homem pode preservar. Então, as duas coisas são possíveis. Agora, como fazer isso é que cabe ao nosso administrador de turista, né, o nosso administrador na área turística, o nosso turismólogo, né, ter essa percepção. Então, no curso de gestão ambiental em turismo, que a gente trabalha muito, é exatamente com isso, é com a percepção. O que nós, né, administradores do futuro, os nossos alunos que vão no futuro, né, talvez abrir uma empresa por conta própria, gerenciar uma empresa, como que eles podem colocar a visão ambiental dentro da atividade. E é isso que a gente procura desenvolver com o aluno. Há alguns meses atrás, se registrou que há 25 anos, um pouco mais, o Paraná perdeu uma das suas principais atrações turísticas, exato, que foi a Sete Quedas. Isso. Naquela época não havia essa consciência ecológica que se tem hoje. A construção da hidrelétrica de Itaipu, a maior do mundo até hoje, que gerou energia e está gerando ainda muita energia para o nosso país, o senhor acha que nos dias de hoje se admitiria se perder uma beleza natural, um ponto turístico, em função de um interesse econômico, de desenvolvimento? Como é que o senhor vê essa situação? Pois é, essa é uma questão bastante delicada, porque nós vivemos num país capitalista, por excelência. O que significa viver num país capitalista? Os interesses, eles não são bem distribuídos, né? E onde há forças, né, dentro da sociedade que acaba, vamos dizer, desviando o interesse maior que o interesse coletivo. Nesse caso especial, nós não podemos esquecer que foi uma construção meio compulsória, né? Ela veio de cima para baixo, num momento político onde não se questionava nada, aceitava-se tudo, né? Nós estamos falando da época, né, da ditadura militar, de uma forma bem incisiva, né? E com certeza hoje, provavelmente Sete Quedas ia permanecer. Por que isso poderia acontecer? Porque existem outras alternativas energéticas, principalmente hoje, né, que a gente está começando a verificar, de grandes potenciais. Nós não podemos esquecer que o Brasil é um país continental onde corre o sol durante o dia inteiro, até parte da noite. Em outros países onde dá noite, aqui ainda é dia e com o sol alto. O que significa que nós temos muita energia e nós podemos aproveitar isso.
Então nós temos, essa energia pode ser transformada sob a forma de própria energia solar, energia eólica, energia de biodiesel, enfim, biocombustível que a gente chama, né? Então nós temos uma gama enorme aí de energia a ser consumida e que provavelmente, no caso da hidrelétrica, que também é uma forma de energia importante, poderia ser feita várias Itaipuzinhas menores, né, para poder ir aproveitando os potenciais de forma mais segmentada. Voltando à questão dos santuários ecológicos, dos ambientes em que normalmente são atrações turísticas pela própria beleza natural, tem alguns segmentos, e o senhor tem doutorado e mestrado nessa área, tem alguns setores que não aceitam, por exemplo, a visita ou a utilização turística de determinados locais, ambientes que são verdadeiros santuários ecológicos. Aqui no litoral do Paraná, pegando novamente como exemplo, nós temos a Ilha do Mel, nós temos o próprio município de Guaraqueçaba, que é talvez o lugar mais antigo do Paraná, porque em 1504 já chegaram os portugueses nessa região e vive isolado justamente por ser um ambiente de preservação ecológica. Como é que o senhor vê essa situação? Dá para efetivamente conciliar, fazer uma proposta de desenvolvimento sustentável nesta área do turismo e sem prejudicar o meio ambiente ou prejudicar a natureza? Porque essas populações que estão lá segregadas, abandonadas há muitos anos, sem ver o progresso chegar, elas não conseguem entender isso que efetivamente está ocorrendo, porque se todo mundo pode ter o desenvolvimento e o progresso, e elas continuam um século atrasadas nesse ponto. O que o senhor vê como alternativa para esses locais? Olha, esse é um grande desafio que a gente tem pela frente, né? Áreas consideradas santuários, né, ecológicos, como a área que você fez referência, algumas reservas biológicas que são realmente importantes para a manutenção da biodiversidade, com certeza há necessidade de se proteger o máximo que puder essas áreas. Mas é bom que a gente entenda que o fato de proteger as áreas não significa abandonar a área, né? E para a natureza, elas precisam de ser trabalhadas. O que significa isso? Existe a possibilidade de convivência de um com o outro. Nós já fizemos alguns trabalhos, né, dentro dessa linha. Por exemplo, a APA de Guaraqueçaba, que é uma APA, né, é uma área de preservação ambiental, onde ainda é possível se trabalhar com a comunidade, ou seja, valorizar a comunidade, mostrar para a comunidade que ela pode conviver, né, bem com aquela natureza, só que elas têm que ter algumas compensações. Isso que você falou é correto. Como é que você pode dizer para um sujeito que está lá em Guaraqueçaba, ou lá na APA de Guaraqueçaba, dizer para ele que ele não pode ter televisão, que ele não pode ter telefone, que ele não pode ter energia elétrica dentro de casa, porque isso tudo fere o ambiente, isso tudo contrasta, né, com a natureza. E que para isso ele vai ter que abrir mão de algumas coisas para ele poder manter-se naquele santuário que ali está. Por isso que a gente chama hoje de um trabalho chamado CSA, que esse CSA significa uma forma de compensação por um serviço ambiental que aqueles moradores de Guaraqueçaba estão prestando a toda a sociedade. Como a sociedade quer aquela área, então julga-se então justo que a sociedade pague por aquilo. Então tem que dar também contribuição para aquela comunidade, para que ela possa ter qualidade de vida, e assim a gente poder fazer uma troca. Ou seja, é como se a gente dissesse assim: vocês preservam essa área, mas nós, do lado de cá, a sociedade, estamos dispostos a pagar por isso. O senhor trabalhou muitos anos, até foi presidente da Emater, que é uma empresa de extensão rural. A sua tese de doutorado foi relacionada ao reflorestamento também. O nível, o desenvolvimento que nós temos hoje do turismo rural. As pessoas estão descobrindo o turismo rural, os próprios moradores da zona rural
estão vendo que essa é uma alternativa de renda. Como é que o senhor analisa essa situação, não apenas aqui no estado do Paraná, mas de um modo geral, o turismo rural começou a ser explorado e é um caminho sem volta no nosso país? Olha, com certeza. Hoje, no Brasil, nós temos duas grandes áreas e frentes aí na área de turismo rural, e uma das áreas é o Paraná. A outra é agarradinha aqui com a gente, que é Santa Catarina, que são os estados hoje que mais exploram esse tipo de atividade no bom sentido. O turismo rural, ele tem uma característica, não significa levar as pessoas da cidade para visitar uma fazenda. A ideia é diferente, a ideia é fazer com que as pessoas da cidade compreendam como que funciona o meio rural e daí valorizar a atividade rural. Então a gente tem alguns caminhos. Aqui na região de Colombo nós temos alguns caminhos, a gente chama o caminho dos italianos, onde a gente tem todo um trajeto, né, dentro do turismo rural, onde as pessoas que vão visitar vão parando em determinadas propriedades, aprendem, né, as pessoas da cidade. Tem criança que não sabe, por exemplo, que o leite vem da vaca. Tem muita criança que imagina que o leite vem do saquinho, porque nunca teve oportunidade de conhecer de perto, né, como é que funciona essa sistemática lá no meio rural. Então, é levado essas crianças, é levado esses pais, no final de semana, para fazer esse trajeto. E é um trajeto muito interessante, porque começa bem cedinho, 6 horas da manhã, já tira o leite da vaquinha lá. Quando chega em meio-dia, já almoçam dentro de uma propriedade lá, o torresminho do porco, a galinha caipira, e dali ele já vai para outra atividade, chega até pescar dentro de um riacho. Enfim, as pessoas da cidade começam a descobrir que tem um grande potencial e muito próximo a ele, porque não precisa ir longe para você ver uma situação dessa. Você vai aqui em Colombo, 4 Barras, né, Campina Grande, Araucária, todas essas cidades nossas vizinhas aqui já estão com programas de turismo rural de forma bem interessante. Há políticas públicas por parte do próprio, vamos pegar o governo federal, os governos estaduais, há algum tipo de incentivo a esses produtores? Existe. Existe uma linha de crédito, inclusive pelo PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, onde o Banco do Brasil coloca à disposição dos agricultores que queiram investir na área de turismo rural. Porque também o agricultor ele tem que se adaptar a isso, porque ele tem que se preparar, né, ele tem que participar de um cursozinho mínimo, porque ele vai ter que receber gente de fora. Então ele tem que ter uma certa forma de receber esse pessoal. Então tem toda uma questão, vamos dizer, de educação, ou pelo menos de capacitação, para que esse agricultor possa se beneficiar desse financiamento. Mas existem recursos onde o agricultor, né, principalmente se ele for pequeno agricultor, pode procurar no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil já tem essa linha de crédito. Ele pode procurar a Emater, ou as empresas de assistência técnica, extensão rural dos seus estados, e eles vão encontrar formas alternativas para fazer o financiamento. O senhor trabalhou e tem trabalhado muitos anos com a própria extensão rural, digamos, a capacitação dos produtores rurais. Nós sabemos que municípios do interior, qualquer cidade, qualquer município sempre tem alguma atração natural, pode ser lá uma cachoeira, pode ser uma gruta, enfim, pode ser um cânion, alguma coisa lá tem. Como que uma cidade, um município, alguém que está atuando ali pode diferenciar aquele município para que ele se transforme num polo turístico? Já que para o turista, de modo geral, há muitas alternativas. Nós sabemos que hoje a maior concorrência até está no turismo internacional, já que há alguns anos o dólar está baixo, o real supervalorizado. Então as pessoas às vezes viajam 5, 10, 15 mil quilômetros, vão ao outro país e acabam não conhecendo, digamos, a ponta do seu nariz, que tem uma atração tão bonita quanto aquela que está lá em outro país, lá no estrangeiro. Realmente nós temos uma grande deficiência na área
né, do turismo brasileiro, que parte da própria mídia. Ou seja, nós ainda não conseguimos convencer, né, a própria mídia de que nós somos um país maravilhoso. Mas é mais fácil vender a imagem, né, de uma Suíça, né, de uma neve, do que as belezas naturais que nós temos aqui no Brasil, que são, né, também tão interessantes quanto uma neve, né, ou quanto você esquiar numa neve. Porque, aquilo como eu falei anteriormente, nós somos geograficamente localizados numa das áreas mais ricas do mundo, que é onde tem muito sol. E onde tem muita energia, onde tem muito sol, a gente tem muita riqueza. E a nossa riqueza natural é belíssima. Então nós temos grandes cachoeiras. O país do mundo que tem mais cachoeira é o Brasil. O país do mundo que tem mais caverna é o Brasil. O país do mundo que tem mais floresta é o Brasil. Então nós temos tudo demais do mundo daqui dentro. Mas parece que só algumas pessoas conhecem isso, ou sabem desse potencial. Está faltando, eu acho que aí cabe um pouco da nossa incapacidade de convencimento da mídia de que nós somos realmente um país maravilhoso. E de convencer, né, de começar a valorizar a própria terra. E tem potencial em todo lugar. Qualquer cidade que a gente vá no Brasil, pode ser menor que for, ela tem uma beleza natural própria e que seria suficiente para fazer um grande investimento, né, desde que a gente tivesse toda uma infraestrutura, uma logística relacionada à questão turística. E a gente não tem. Falar em turismo no Brasil, você pode contar no dedo quais são os locais turísticos que têm assim, maior, vamos dizer, representatividade. Professor Fialho, uma outra questão. Antigamente, as pessoas, quando saíam de férias, elas viajavam 30 dias, 45 dias, 60 dias. Hoje me parece que as pessoas já não têm tanto tempo assim para ficar meses fora de casa. Elas ficam, têm as contas para pagar no final do mês, tem uma série de compromissos. O turismo, ele se concentrou nesses feriadões, no máximo uma semana. Talvez aí não estaria uma alternativa para você ter um número maior de pessoas, de turistas mesmo, durante esses feriados prolongados, se os municípios ou as instituições, elas se concentrassem nesse tipo de atividade? Olha, com certeza, né? Porque o que acontece? O Brasil tem, o turismo no Brasil, ele tem algumas características, né? Por exemplo, você tem o turismo religioso, que é muito forte, né, no nosso país, até por ser um país eminentemente, né, religioso, de muita fé, de muita crença. E aí a gente tem os grandes, né, locais aí, Aparecida do Norte, lá no Padre Cícero, enfim, tem uma série de romarias, né, já pré-estabelecidas, onde os locais festivos e as datas, né, mais localizadas acabam levando um grande número de pessoas a fazer, na verdade, uma oração e que se converte num turismo, porque ele acaba, né, se transformando em visitas, em patrocínios, e tem festa e tudo mais, e acaba sendo um divertimento. Só que nós não sabemos ainda explorar mais essas riquezas que a gente tem. Então, por exemplo, na área das belezas naturais, eu tive outro dia numa cidade lá do interior da Bahia, chamada Jacobina, e é interessante que essa cidade, ela tem 70 cachoeiras. É uma cidade montanhosa e tem muita... no Parque Fica no interior da Bahia. Fica mais ou menos a uns 300, 400 quilômetros de Salvador. Mas o que eu achei interessante naquela cidade é que a população toda começou a valorizar esse potencial turístico deles, e eles agora estão se transformando num polo turístico e começou do nada. Então é um exemplo interessante, porque outras cidades que pensam que não tem nada, basta ter uma opção. Olha, eu tenho riqueza aqui, é uma forma de a gente trazer inclusive recurso para o município, né, de trazer mais investimento para o município, e o mais importante, levar a distração, levar, né, a satisfação e o prazer, né, para as pessoas que queiram visitar locais tão importantes.
Só que aí a gente precisa de infraestrutura. É o que a gente não tem ainda no Brasil, em todos os lugares. A gente é muito carente na área de infraestrutura de turismo. E a mídia, né, que poderia fazer um trabalho muito bom, né, de divulgar os locais aí que tem, né, para serem visitados. Essas atrações. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor José Tarcísio Fialho, ele que é doutor em engenharia e professor na área de turismo. Nós queremos agradecer muito a sua presença e dizer que, infelizmente, nós temos que encerrar, mas tínhamos muitos assuntos ainda para abordar com o senhor, professor Fialho. Muito obrigado. Obrigado, e mais uma vez eu quero deixar claro aqui, né, a nossa intenção de transformar o curso de turismo, né, da Facinter num dos cursos bem expressivo no Brasil. Muito obrigado. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa ele serve de complemento na formação dos nossos alunos do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública em todo o Brasil. Ele também é transmitido pela TV Comunitária de Curitiba, Canal 5 da NET, 72 da TVA. Hoje nós estamos debatendo turismo, meio ambiente e desenvolvimento local. E a nossa segunda convidada do programa de hoje é a professora Simone Heloísa Ramos. A professora Simone Heloísa Villanueva de Castro Ramos é formada em Economia pela Universidade Mackenzie de São Paulo, em Turismo pela Universidade Tuiuti do Paraná, tem pós-graduação em Marketing pela FAI, e em Hotelaria também, é pós-graduada em Hotelaria pela Cornell University e em Educação Ambiental pelo IBPEX. Ela é mestre em Administração Hoteleira e Turismo pela Universidade de Extremadura, na Espanha, e atualmente é doutoranda em Geografia pela Universidade Federal do Paraná. Atuou por mais de 25 anos em hotéis do Paraná, São Paulo. Atualmente é professora e coordenadora do curso de turismo da Facinter. Professora Simone Ramos, eu inicialmente quero agradecer a sua presença aqui em Gestão Pública em Debate, e eu gostaria que a senhora, ao iniciarmos essa entrevista, a senhora pudesse fazer um paralelo entre a gestão pública e o turismo. Como o município, e eu conheço o seu trabalho, eu sei que a senhora está fazendo isso com vários municípios aqui da região metropolitana e de outras regiões do estado, como o município ele pode incrementar, desenvolver o turismo, mesmo não tendo belezas naturais, belezas ecológicas, mas sempre tem alguma coisa que pode ser explorado turisticamente. Obrigado pela sua presença. Primeiramente, eu que quero agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com o senhor nesse programa, e ainda mais falando na questão de gestão pública e turismo, certo? Porque
o turismo ele vem alavancando diversas cidades no Brasil inteiro. Desde a gestão do Fernando Henrique, que quando se começou o Plano Nacional de Municipalização do Turismo, e agora com o governo Lula está se trabalhando a regionalização do turismo. Então o turismo tem sido fortificado no interior, principalmente, assim, por exemplo, a região metropolitana aqui de Curitiba tem feito um trabalho muito interessante de fortalecimento turístico para não ficar dependente só de Curitiba, para poder ter a sua independência e criar os seus roteiros, certo? E dinamizar dentro da cidade, criar estruturas dinâmicas de crescimento. E também, de uma forma, acabar com a evasão da mão de obra da cidade, porque a tendência é vir trabalhar em Curitiba. Então, dessa forma, você acaba fixando o trabalhador na cidade. Esse fenômeno, professora Simone, que ocorre aqui no Paraná, das pessoas deixarem as pequenas cidades do interior e irem para os centros maiores, é um fenômeno que ocorre em todo o país, né? Hoje nós temos mais de 80%, já chegamos a 83% da população brasileira estão vivendo em regiões urbanas. Nós conversávamos há pouco com o professor Fialho sobre o turismo rural. Me parece que a senhora também tem uma preocupação, um interesse nessa área, inclusive agora está participando e vai ter um grande evento aqui no Paraná nessa área, envolvendo os pequenos agricultores, as pessoas que moram na zona rural. Gostaria que a senhora falasse sobre isso, que está sendo lançado esse movimento aqui, né? Nós estamos tendo a honra de participar. O curso de turismo está fazendo toda a parte de secretaria do Encontraf. É o primeiro encontro de trabalhadores rurais e de agricultura familiar. É um encontro nacional e justamente ele está sendo lançado com essa preocupação dessa fixação das pessoas no campo. E a agricultura familiar, ela é um diferencial. Hoje está se trabalhando muito, o senhor já deve ter feito outras entrevistas a respeito, com a questão dos produtos orgânicos. E o turista, o bom do turista é que ele gosta de comprar, ele gosta de levar lembrança, ele gosta de sempre levar alguma coisa do local para casa dele. Então, quanto mais se trabalha a questão, não só da agricultura, mas de se fazer outros produtos que o turista possa levar, isso acaba agregando ao produto turístico. Então, Araucária, onde vai ser a sede desse evento, agora de 5 a 8, se eu não me engano, de dezembro, na primeira semana de dezembro de 2007, tem o Caminho do Guajuvira. E eles ali têm um caso que eu considero muito interessante, que é um senhor que ele vivia só da colheita do pêssego. As pessoas iam lá e faziam a colheita do pêssego e pagavam R$1 por quilo de pêssego colhido. E ele acabou agora, está desenvolvendo bolacha, tem licor, tem diversos outros produtos que ele está fazendo para justamente poder atender esse fluxo de turistas. Ele agregou, digamos assim, na sua propriedade rural essas tradições, esses costumes. Aqui, aliás, o Paraná tem essa característica que são muitas etnias, principalmente, ainda algumas se preservam na zona rural, e cada uma dessas etnias trazem as suas culturas, né, trazem as suas tradições, que sempre é interessante conhecer, até nessa questão, por exemplo, da bolacha, ou dos embutidos domésticos, do queijo, enfim, esse tipo de atividade. É verdade. O senhor tocou num ponto muito certo, assim, que é a questão da etnia. Eu penso que o Paraná não aproveita tanto quanto ele poderia aproveitar a questão das etnias, porque hoje, se vai para a Europa, eles perderam muito do que tem o que está aqui no Paraná. Então, eles, por exemplo, estão levando para a Europa ucranianos, estão levando italianos, portugueses, para dançarem danças típicas lá, para fazerem coisas que eles perderam com o passar do tempo, e eles tendo vindo para cá, mantiveram essas tradições. Então, aliás, desculpe, aqui no Brasil nós mantemos tradições de 100, 150 anos atrás, que lá já mudou. É verdade. Então, eu mesmo sou até patrono de um grupo folclorístico, que é o Giuseppe Garibaldi, da cultura italiana,
E nós tínhamos um grande amigo aqui, que foi cônsul até em São Bernardo, da Itália, o Giuseppe Caso. Ele dizia que o grupo folclórico nosso aqui de Curitiba, ele dançava fora da Sardenha, ele era sardo, era o melhor grupo no mundo que dançava música sarda, fora da Sardenha, porque mantinha aquelas tradições muito antigas de quando os primeiros imigrantes italianos vieram para cá. É verdade. Não, e é uma coisa que o turista, por exemplo, eu penso que deveria ter um caminho também das etnias, né? Isso daí, quem sabe, alguém aí que está fazendo gestão pública se interessa, de repente, em lançar o caminho das etnias também, e nós do curso de turismo fazemos parceria, sem problema nenhum. Então, como nós estamos debatendo sobre o turismo, eu gostaria que a senhora, como coordenadora do curso de turismo da Facinter, aliás, está entre os melhores cursos do Brasil, são mais de 500 cursos hoje já de turismo no nosso país? São. Nós tivemos uma fase onde nós tivemos mais de 1.000 cursos de turismo e depois deu uma enxugada, o próprio mercado fez a sua seleção natural. Hoje mesmo, com esses 500, há mercado para todos esses turismólogos que estão surgindo, porque o turismo é uma atividade a nível universitário até recente, né? Eu acredito que pouco mais de 20 anos tem essa atividade. É um pouco mais, está chegando perto das 3 décadas, assim. Dos 30 anos. Dos 30 anos. Mas o que acontece com o turismo está se profissionalizando cada vez mais. E o turismólogo, ele tem uma formação multidisciplinar. Então, é muito interessante que as pessoas falam, o turismo não é uma ciência. O turismo não é uma ciência porque ele trabalha com fenômeno. E o fenômeno, ele não é estanque, ele é sempre dinâmico. Então, o fenômeno está sempre mudando. Se a gente for verificar ao longo da história, o turismo já passou por turismo de massa, certo? Sol e praia, e agora, que nem nós estávamos conversando há pouco, não existe lugar que não possa ser explorado pelo turismo. Todos os lugares podem ser explorados pelo turismo. Curitiba teve um aumento significativo, se eu não me engano, foram mais de 200 milhões em termos de eventos, de receita de eventos do ano passado para esse. E para o ano que vem, se espera que isso triplique. E isso assim, então, quando o senhor pergunta a colocação desse pessoal, eu penso que existe uma necessidade, uma carência muito grande no mercado dessa profissionalização, na própria gestão pública, há necessidade nas secretarias de turismo de terem um turismólogo, porque a formação do turismólogo, ela é muito mais ampla do que as outras carreiras. Então, ele consegue entender, por exemplo, questão de impactos, os impactos sociais, os impactos econômicos, ambientais, culturais, que se possa ter dentro de um plano de desenvolvimento de turismo dentro de uma região. Aliás, a senhora falou desta formação eclética do turismólogo e nós observamos que o turismólogo, o estudante de turismo, ele estuda desde história, administração, relações públicas, marketing, línguas e até a sociologia do turismo. Também. Dá uma visão muito ampla da própria realidade social e a pessoa tem uma formação universalista, podemos assim dizer. Ele tem uma formação, assim, o turismo, muitas vezes ele sofre um preconceito, porque as pessoas falam, vai fazer turismo, então você é um turista. E, na realidade, o que nós fazemos, nós estudamos o fenômeno da atividade turística. E como que nós podemos trazer mais? Então, há pouco o senhor me perguntou, uma cidade que não tem atrativos, ela pode desenvolver o turismo? Pode. Existem diversas formas de se atrair o turista, mas para se atrair o turista, você precisa ter qualidade. Não adianta você atrair o turista sem estar preparado. Então, por isso, o poder público é extremamente importante para o desenvolvimento da atividade. E hoje, por exemplo, a Europa detém 47% de todo o fluxo turístico do mundo. Mundial? Mundial. E é turismo interno, turismo do exterior? Ele é mais turismo dos próprios europeus. Eles se visitam? Eles se visitam. E o Brasil, as Américas e a África estão com 8%, né, 8%
cada um de todo o mercado mundial. Então, existe uma previsão de aumentar a 12% as Américas. Então, isso aí, digamos, praticamente aumentaria 50% a capacidade de turismo. Praticamente. E agora nós tivemos o lançamento do plano turístico até 2011, com a nossa ministra, a Marta Suplicy, e eles estão querendo agora tratar para o turismo para os menos favorecidos. Então, lançamento de pacotes de R$500 a R$600, onde vai poder ser descontado na folha de pagamento, como empréstimo consignado, com juros de 1% ao mês. Isso então, seriam viagens aéreas também? São pacotes completos em 67 destinos turísticos do Brasil. Então, para fomentar o turismo em baixa temporada. Uma outra questão, professora, a senhora também é formada em hotelaria. Sim. Nós sabemos que, vamos pegar o exemplo aqui de Curitiba, até 10 anos atrás nós tínhamos uma rede razoável de hotéis, mas houve um boom, um crescimento. Hoje, como antigamente, as pessoas até voltaram a morar em flats, em hotéis. Como é que está o nível da nossa hotelaria aqui no Brasil? Nós sabemos que na Europa, nos Estados Unidos, o hotel normalmente é apenas um lugar de passagem, onde você fica, não tem nada de alimentação, não tem gastronomia. E aqui, muitas vezes, o hotel é a própria atração turística. Eu gostaria que a senhora fizesse uma contextualização dessa área aqui. Então, assim, o que está acontecendo no Brasil é um fenômeno muito interessante, que nós estamos em terceiro lugar no mundo em termos de destino de aquisição de apartamentos. Então, os europeus estão comprando muito no Nordeste brasileiro e vêm passar férias. Esse é um boom. Nós estamos, por exemplo, com um crescimento... Desculpa, isso em função dos nossos preços serem mais baixos? São. Para eles é acessível. Em termos do euro, em comparação com o real, é extremamente acessível. As férias no Brasil são acessíveis, apesar de muitos segmentos estarem reclamando do dólar estar barato, mas o europeu não está reclamando e eles estão comprando. Nós estamos com cadeias europeias entrando pesadamente, não tanto cadeias americanas, menos, mas, por exemplo, tem um empreendimento no Nordeste e no Ceará especificamente, que são 4.000 bangalôs. E mais... Vendidos quase todo para europeus. Quase todo para europeus no sistema de time sharing, e daí eles também podem vender parte disso para turistas normais. O senhor poderia explicar o time sharing? O time sharing, o senhor adquire uma semana, o direito de uma semana ou 2 semanas no empreendimento turístico. Então, igual o senhor falou que o próprio hotel é um atrativo, esses hotéis eles estão localizados perto de atrativos naturais muito fortes. E as praias, pessoas, por exemplo? Nas praias, eles estão em praias, em lugares paradisíacos. Então, as pessoas vão para passar uma semana. E tem tudo, esse hotel tem toda a alimentação, tem toda a parte de recreação, tem a parte de esportes, de passeios náuticos. Então, uma semana é pouco tempo para a pessoa ficar ali naquele hotel. E o investimento está maciço. Curitiba teve uma mudança de perfil, em 10 anos teve um aumento de 200% da hotelaria. De leitos? Hoje a senhora tem ideia de quantos leitos nós temos aqui? Hoje nós devemos estar perto dos 18.000 leitos. A 18.000 é um dos mais, uma das cidades que mais tem leitos disponíveis no Brasil, então? Tirando Rio de Janeiro, São Paulo, Foz do Iguaçu, sim. E o turismo de eventos, esse é um turismo que também tem se desenvolvido bastante aqui em Curitiba, né? Aqui em Curitiba, o turismo de eventos tem, com o Embratel Convention, teve uma mudança bem grande na ocupação hoteleira, teve um aumento. A hotelaria curitibana hoje, ela está, mês de dezembro, quase todo com 90% de ocupação, quando era um mês de baixa. Um outro detalhe que a gente observa é que Curitiba não tem, pela sua própria geografia, belezas ou atrativos naturais, mas tem alguns atrativos construídos. E a própria fama da cidade, como uma cidade planejada, de boa gestão pública, de gestão urbana,
isso, quando você viaja, as pessoas sempre dizem, eu gostaria de conhecer Curitiba, é uma cidade muito limpa, tem um sistema de transporte interessante. Quer dizer, isso acaba se tornando uma atração turística pela própria diferenciação com outras cidades. Curitiba atrai bastante turista pelo próprio planejamento urbano da cidade. Ela é impressionante a capacidade que ela tem de atrair. E foi feito um estudo há uns tempos atrás sobre 3 cidades, foi a Sanches e a Moura que fizeram, Singapura, Curitiba e mais uma na Ásia, que eu não estou me recordando qual que é, e Curitiba foi considerada a mais atrativa. Nesse aspecto? Nesse aspecto. Então, nós estamos entrevistando a professora Simone Heloísa Castro Ramos. Ela é coordenadora do curso de turismo da Facinter, da Faculdade Internacional de Curitiba. E só voltando à questão do curso, tem um diferencial que eu tenho observado no curso da Facinter, que desde o primeiro ano o aluno estuda matérias práticas, ou seja, matérias da própria atividade que ele vai se formar. Porque eu, pelo menos quando fiz a faculdade, nos primeiros anos, nós tínhamos aquelas disciplinas teóricas de formação geral, e você, quando você estava terminando, que você gostaria de aprender aquelas coisas, porque no início você quer aprender questões práticas para você já se inserir no mercado. Como é que é o perfil do curso da Facinter, professora Simone? Bom, o perfil do curso da Facinter, ele é modular, cada módulo tem um tema, então nós temos os grandes temas do turismo, nós temos agenciamento, eventos, hotelaria, entretenimento, empreendedorismo, planejamento e pesquisa, em 3 anos e meio. Nós temos formação geral com formação específica. Os alunos têm um lado prático muito forte, porque nós por exemplo, a Facinter adquiriu programas específicos que se trabalham no mercado, então o aluno tem condições de sair já a partir do primeiro semestre trabalhando sem problema nenhum. E o que nós temos que nós batemos em todas as outras faculdades são os 8 laboratórios práticos que nós temos. Como é que são esses laboratórios práticos? Os 8 laboratórios, o aluno vai e ele participa, ele põe a mão na massa. Então, por exemplo, nós estamos fazendo um levantamento em Araucária para poder desenvolver, ajudar, auxiliar no planejamento turístico. Então, os alunos, eles vão no fim de semana, fazem levantamento de perfil de demanda, fazem um levantamento dos atrativos turísticos e tudo. Nós temos o laboratório de meios de hospedagem, eventos, onde os alunos participam também de diversos eventos. No meio de hospedagem, nós temos parceria com o sindicato patronal, nós temos eventos com todos os hotéis de Curitiba. Nós fechamos uma parceria com o Hotel Blue Tree, onde os alunos vão lá também ter aulas práticas, certo? Onde eles vão pôr a mão na massa no dia a dia. A gastronomia também é ensinada no curso de turismo? Também. Que é um ramo que está se desenvolvendo muito, né? Bastante. Gastronomia e entretenimento, que é a parte de recreação, são dois ramos paralelos, mas que são extremamente fortes dentro do turismo. Professora, uma outra questão, uma pergunta um pouco insólita, mas vamos fazer. A senhora, as crianças, pelo menos nós adultos também nos interessamos por esses assuntos. Por exemplo, a gente está observando aí que a clonagem, a ficção científica, alguns animais do passado, já há pesquisas que eles poderão retornar ao presente, ou seja, a senhora acha que nós teremos aí no futuro um parque dos dinossauros com dinossauros mesmo, de verdade, ou então mamutes que foram extintos há muitos anos? O futuro do turismo vai também nessas áreas, ou isso é só ficção científica e vai demorar muito ainda para a humanidade ver ao vivo o que se perdeu alguns milhões de anos atrás? Olha, eu vejo assim, né, quando a gente vai lá para a Disney, a gente já consegue ter uma visão dessa época.
o ser humano, a capacidade dele é incrível. Então, eu não duvido muito que se possa surgir ainda um parque temático de dinossauros, nada disso vai me surpreender. Mas eu fico pensando na questão da climática, a mudança climática, que se esse tipo de espécie consegue sobreviver ou não a essas mudanças climáticas, porque o homem vem alterando bastante, né? Exatamente. Uma outra questão diz respeito ao turismo espacial. Nós sabemos que já há um embrião desse turismo, talvez nas próximas décadas nós tenhamos aí viagens na estratosfera. A senhora acha que também o futuro é por aí, o homem fazer turismo no espaço? Olha, pelo que eu fiquei sabendo, o senhor também já tem vontade de ir para o espaço também, né? Então, de fazer esse turismo. Eu penso que ele vai se tornar bem acessível. Hoje ele é extremamente elitizado. Ele custa na faixa de 20 milhões de dólares, mas eu penso que no futuro vai se tornar acessível. É como uma TV de plasma, né? Que há uns anos atrás estava na faixa de 30 mil, hoje já está 4 mil. Então, o turismo acontece exatamente a mesma coisa. Aliás, eu me candidatei aí a fazer uma viagem à estratosfera. Estou participando de um concurso de um outro canal de televisão, onde você faz uma viagem com um MiG, um avião russo, a 20 mil metros de altitude, e de lá você, além de não sofrer mais os efeitos da gravidade, você ainda tem a oportunidade de ver a curvatura da Terra. A senhora acha que daqui a pouco isso aí vai se tornar algo comum, né? Eu acho, eu espero que o senhor ganhe, para o senhor daí poder vir contar para nós a sua experiência. Milhões de pessoas na América toda. Mas vai ser um ganhador, então, de repente, o senhor consegue. Quem sabe, esse é um sonho meu desde criança. Então, nós estamos entrevistando a professora Simone Luiza Villanueva de Castro Ramos. O tema de hoje é turismo, meio ambiente e desenvolvimento local. Eu gostaria que conselhos a senhora daria para alguém que gostaria de entrar no ramo de turismo? Evidentemente que tem que fazer um vestibular, fazer uma faculdade, mas as pessoas são vocacionadas para essa área também? O conselho que eu posso dar, assim, em primeiro lugar, é gostar de gente. Se você não gosta de gente, é melhor não trabalhar com turismo, porque no turismo tem todo tipo de gente, você tem desde o mais educado, mais cordato, até a pessoa que não tem tanta paciência em aguardar algum atendimento. Mas eu fico pensando que as pessoas que querem trabalhar com turismo têm que pensar que não é só trabalhar na sua localidade. O turismo, ele não tem fronteiras, ele é aberto, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, que tendo formação própria, você não tem barreira. Vai ter oportunidades. Vai ter oportunidades. Então, nós entrevistamos a professora Simone Heloísa Villanueva de Castro Ramos. Ela é coordenadora do curso de turismo da Facinter. Muito obrigado, professora. Foi uma honra tê-la aqui no Gestão Pública em Debate. Muito obrigada. Obrigado. Sucesso. As exigências do mercado profissional impõem necessidades de se possuir um diploma de ensino superior, mas muitas pessoas têm dificuldades na hora de fazer uma faculdade. Na maioria das vezes, o curso desejado não existe na cidade onde se mora, dificultando o acesso ao conhecimento dos brasileiros. A falta de tempo, combinada com os problemas pessoais, como o de renda, também são alguns dos obstáculos para a realização ou continuidade dos estudos. Muitos brasileiros estão encontrando a solução no ensino à distância para realizar o sonho de concluir um ensino superior.
A educação à distância tem mostrado grande importância para atender um número incalculável de alunos que estão atrás de conhecimento. No entanto, esta modalidade de ensino não é uma novidade. Com origem no século XVIII, o IAD era feito através de correspondências e foi uma experiência que deu certo. Neste cenário, o Grupo Educacional Uninter surgiu investindo no que há de melhor em tecnologia e metodologia do ensino à distância, melhorando o sistema de ensino e levando estudo de qualidade a todas as pessoas. Hoje, com a videoconferência e com a informação via satélite, é possível assistir a aulas em tempo real em telesalas, de forma com que haja uma interação entre aluno e instituição de ensino. Com este suporte, o IAD está tomando um caminho de democratização da educação, fundamental para um país como o Brasil, que tem mais de 85% dos brasileiros acima de 18 anos que ainda não fizeram curso superior. Com a difusão do ensino à distância, o Uninter quer promover a diminuição da migração regional, fixando as pessoas em sua região de origem, promovendo o desenvolvimento local através da qualificação dos profissionais da região. Agora, conheça em detalhes a metodologia, bem como a tecnologia empregada no ensino à distância, que tem sido um dos maiores fatores de crescimento da educação no Brasil. Em cada cidade onde se faz presente, o Grupo Uninter trabalha em parceria com escolas de primeiro e segundo grau, aptas a oferecer estrutura física compatível com a estrutura que o grupo apresenta em suas unidades em Curitiba, dentro dos padrões exigidos pelo MEC. Essas escolas parceiras são chamadas de centros associados e passam por uma rigorosa avaliação antes de serem escolhidas pelo grupo. Após esta avaliação, os centros associados passam a receber o sinal das aulas via satélite nas chamadas telesalas. Através de satélites banda C e banda KU, o IAD Uninter conta com sinais digitais via satélite durante 24 horas por dia, garantindo um sistema de comunicação simultâneo para todo o país, permitindo que, por meio da metodologia de educação à distância da EDSAT, Rede Brasileira de Educação via Satélite, centenas de telesalas tenham, ao mesmo tempo, cursos de graduação e pós-graduação, assim como seminários e palestras. Um dos grandes diferenciais desta modalidade de ensino é que o aluno, se não puder estar presente na telesala de sua cidade, pode assistir às aulas no centro associado mais próximo. Hoje, são aproximadamente 1.200 polos credenciados pelo MEC em todo o Brasil, que formam anualmente milhares de alunos através da Faculdade Internacional de Curitiba, a Facinter, e a Faculdade de Tecnologia Internacional, a FATEC Internacional. No ensino à distância, a interatividade entre alunos e professores é fundamental. No Grupo Educacional Uninter, o aluno pode fazer questionamentos durante as aulas através do serviço 0800, internet e diversos outros, como chat, Claro Line, vídeo on demand e ambiente colaborativo. Para cada disciplina de todos os cursos superiores, o aluno recebe livros elaborados pelos professores que ministram as aulas via satélite. Este material é especialmente confeccionado para educação à distância através da editora IBPEX e já está incluído na mensalidade. São 30 livros em média de leitura obrigatória por curso. Empresas também podem participar da sistemática de ensino à distância do Grupo Educacional Uninter, oferecendo a seus colaboradores cursos e treinamentos no próprio local de trabalho, contribuindo desta forma com seus programas de responsabilidade social. Uma iniciativa como esta qualifica os trabalhadores e aumenta a produtividade. É bom para a empresa e melhor ainda para o funcionário. São dezenas de opções de cursos à distância autorizados e reconhecidos pelo MEC e ministrados pelos melhores profissionais da área educacional brasileira. Os alunos de todo o Brasil podem ainda dar continuidade aos seus estudos através de pós-graduação e MBA pela metodologia à distância. A seriedade com que trabalha e a confiança que o Grupo Educacional Uninter conquistou ao longo dos últimos anos tem colocado profissionais altamente qualificados no mercado de trabalho brasileiro, realizando sonhos e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do país.
O ensino à distância foi formatado para dar oportunidade aos jovens de ingressar na vida profissional. Porém, devido às facilidades que o sistema oferece, os profissionais que desejam aprimorar seus conhecimentos também têm aproveitado esta chance de crescimento. Com qualidades ímpares, o ensino à distância vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. As vantagens que mais se sobressaem para os alunos são mensalidades acessíveis, que permitem ao estudante adequá-las ao orçamento. Aulas uma vez por semana, facilitando a adaptação de horários e proporcionando mais tempo livre para estudo planejado. E qualidade de ensino, que incentiva o aluno ao crescimento intelectual e profissional. No EAD, os extremos são notórios, mas isso significa harmonia e desenvolvimento em conjunto. O ensino à distância está presente, por exemplo, em grandes centros e também em pequenas cidades, oferecendo as mesmas oportunidades a todos.